Bom dia a todos. Saúdo especialmente as instituições que me convidaram para realizar essa conversa com vocês. O IAB, qual tenho a honra de comparecer mais uma vez para discutir sobre os problemas da política e do direito, e o TRF2, e, portanto, eu aproveito para agradecer o presidente André Fontes, que eu tive a honra de orientar no mestrado em Direito Constitucional na Universidade Federal Fluminense, e a presidente do Instituto, que conheci hoje aqui, mas que já admiro há algum tempo, e gostaria de dedicar a minha fala hoje ao professor Técio, que eu não conheço, mas que eu já admiro há muitos anos, e passei a admirar ainda mais depois que pude trabalhar na Comissão da Verdade da cidade de Niterói, onde nós investigamos os crimes da ditadura lá, e acompanhei vivamente a sua participação na comissão aqui do Estado, na Comissão Nacional, e fico muito feliz de estar podendo falar sobre democracia e representação política nessa casa. Com esse agradecimento singelo, eu estendo o meu agradecimento a todos que estão aqui, os professores, embargadores, advogados, alunos da Universidade Federal Fluminense, inclusive. Falar de democracia e representação a partir do direito e da política, é importante que se frise, é uma necessidade. Se nós olharmos para todos os espectros do pensamento político e jurídico, desde, pelo menos, o final do século XIX, esse é um truísmo. O primeiro grande autor do século XX, ainda na passagem do XIX para o XX, a tratar do tema da representação, da alteração das instituições democráticas, é um jurista alemão, o Jörg Hellneck, em 1906, escreveu um livro chamado Reforma e Mutação da Constituição. Nesse livro, Hellneck, ele diz exatamente isso. Vou pedir licença para tratar de um tema que aparentemente é apenas jurídico, mas ele só pode ser tratado a partir da conjunção com a política. E a democracia, obviamente, é um tema da teoria política, da filosofia política, da história política, e mesmo que hoje ele seja, em especial, cuidado também a partir da questão constitucional, não é possível que a gente deixe de levar em consideração, em termos metodológicos, epistemológicos, a necessidade de tratar desse tema a partir da teoria democrática, da teoria política e também da teoria constitucional, por que não? Pois bem, eu falei especificamente do Hellneck porque no começo do século, a questão democrática, ela se constituía como um problema, no século XX, ela se constituía como um problema a ser resolvido pelas elites políticas e econômicas. Por quê? Porque a democracia, ela tinha se realizado quase que de forma surpreendente, no sentido de ampliar a participação popular no jogo político e de permitir que houvesse a possibilidade formal de que as classes subalternas alcançassem o poder político através de um procedimento regulado pelo direito, que é o procedimento eleitoral. Então, o aumento do sufrágio, especialmente a partir da metade do século XIX, vai colocar a real possibilidade de que as classes subalternas, articuladas, inclusive internacionalmente, ascendessem ao poder político. Autores de cepa mais conservadora, como o Hellneck, eles vão se preocupar com isso. Nesse texto, o Hellneck inaugura o debate a partir da lógica do que posteriormente a gente chamaria de teoria constitucional, indicando que havia necessidade de se pensar nessa distinção entre uma reforma normativa da Constituição para resolver determinados problemas políticos e uma mutação constitucional, que seria uma mudança do sentido e da interpretação da Constituição sem que se alterasse o texto da Constituição. Então, a diferença que ele estabelece entre a reforma normativa, a mudança do texto, e a mutação do sentido que é atribuído ao texto constitucional é o que para ele justificava se pensar numa mudança
do sistema político, a ponto de que não se desse tanto peso à representação política a partir da lógica eleitoral, propriamente dita, ou seja, a partir da lógica do sufrágio universal. Então, a proposta que nasce no texto do Reinecke, naquela época, é exatamente uma mutação do sentido da interpretação do texto da Constituição alemã para objetivar a mudança do regime constitucional de um regime democrático representativo eleitoral para um regime de natureza corporativa. Então, a ideia de que é possível uma democracia, uma legitimação política a partir da representação corporativa, ela nasce ali, é um tema que vem desde a Idade Média, a questão das corporações na política, mas nasce na teoria constitucional como um modo de conter a ascensão, a possibilidade da ascensão política das classes subalternas. Então, a ideia de uma modificação da Constituição, sem modificar-se o texto, mas o sentido de como essa Constituição deveria se realizar, é uma ideia que ela aparece muito fortemente, especialmente no contexto em que, no final do século XIX, se começava a falar da ascensão política das massas, da ideia de revolução a partir de um local de poder que não era, de alguma forma, controlado por essas elites políticas e econômicas. Então, a tentativa de se compreender como esse processo se dava e o que fazer em relação a ele, como conter esse processo, passou, inclusive, por essas teorias, como do Gabriel Tarde, Gustavo Le Bon, Jorge Sorel, que estavam lá argumentando sobre a necessidade de controlar as massas. Como controlar as massas? Uma forma que se configurou como interessante no final do século XIX, já avançando aí no século XX, é a ideia de que é preciso compreender que as massas elas são ignorantes, segundo esses teóricos, reacionários aí sim, e que essa ignorância ela faz com que as massas funcionem a partir não do cálculo racional, mas a partir da mobilização emocional. Então, as massas elas precisam ser controladas através não do discurso racional, por exemplo, da instituição parlamentar. A existência do parlamento é incompreensível para as massas ignorantes, diziam esses filósofos, diziam esses teóricos. Então, a forma que se justifica o exercício do poder não pode ser a forma institucional do parlamento através da discussão racional de ideias, do debate de ideias. Por quê? Porque as massas não alcançam essa compreensão. Então, para que as massas se subalternizem ao exercício do poder, é necessário que elas sejam mobilizadas a partir das emoções, a partir, como dizia Sorel, da configuração de mitos políticos, como o mito do Estado, o mito do sangue, o mito da nação, o mito do povo, o mito da greve geral. Então, a capacidade de controle das massas populares hoje, então, à época, capazes de definir eleitoralmente no sistema representativo liberal, deveria se dar através desse processo de contenção a partir da utilização de instrumentos como, por exemplo, os meios de comunicação à época. No entreguerras, essas teorias elas decantaram no direito constitucional, elas se estabeleceram de forma bastante cristalizada, a ponto de que a gente hoje não pode falar do conceito de democracia propriamente contemporâneo sem examinar como esse conceito ele nasce no século XX, numa disputa política extremamente complicada, que foi a disputa política no período de Weimar, pré e pós-Weimar. E as figuras centrais dessa discussão são o cientista político e jurista alemão Carl Schmitt e o jurista austríaco Hans Kelsen. Os dois conceitos de democracia que são configurados por esses dois pensadores, inclusive eu diria que são conceitos antitéticos, eles dão para a gente a condição de compreender como o problema que nós enfrentamos hoje de
crítica ou da crise da democracia contemporânea se estabeleceu. E a partir dele a gente pode pensar alternativas. Eu já falei 30 minutos, é isso? Não, tá. Não! Tá contando. Não se assuste, não. Eu tô meio susto agora, não é possível. O Carl Schmitt, ele é hoje já considerado também um dos maiores juristas do século XX, né? Mas eu diria que o Carl Schmitt ele é claramente identificado ideologicamente, marcado ideologicamente pela sua participação no regime nazista, no regime nacional-socialista. Ele é considerado um jurista do Reich e lutou para isso com bastante interesse. Tá? Mas apesar disso, apesar de a gente poder olhar para o Carl Schmitt de forma crítica, de forma reprovativa, né, pelas suas posições políticas, as suas ideias elas produziram efeitos práticos, elas influenciaram na configuração de regimes políticos, não só o regime nacional-socialista, mas inclusive, por exemplo, o Estado Novo Brasileiro. Então, lidar com autores dessa envergadura, apesar de nós podermos fazer isso muitas vezes com orgulho, é fundamental para que a gente compreenda quais são os desafios que nos são atribuídos. Por quê? Porque a configuração constitucional das nossas democracias no entreguerras e no pós-segunda guerra, ela é influenciada diretamente por essas concepções de ordem política. Tá? Quer a gente saiba disso, quer a gente não saiba disso. Então, a minha ideia aqui é exatamente apresentar algumas das configurações da teoria democrática durante o século XX e como elas, de alguma forma, se conformaram na nossa realidade constitucional, na nossa realidade política, na nossa tradição política. Porque, como diz um historiador alemão, inclusive também de cepa conservador, eu gosto de usar os conservadores, mas batendo neles, né? O historiador e filósofo alemão Reinhard Koselleck, inclusive foi orientando do Carl Schmitt. O Koselleck diz o seguinte: a gente não pode compreender as nossas possibilidades de futuro, os nossos horizontes de expectativa, sem cuidarmos da tradição, ou seja, do espaço da experiência. A gente precisa compreender e olhar quais são as ideias que permanecem influenciando o nosso presente, que vêm do passado influenciando o nosso presente, porque é a partir da configuração e da força dessas ideias que o nosso futuro ele pode ser orientado. Né? Então, o nosso futuro, as nossas possibilidades de futuro dependem do modo como nós lidamos com as ideias que nós trazemos do passado. Então, é importante notar como esses autores, dentre outros, mas especialmente esses autores, eles influenciaram o debate democrático e como essa influência ela repercute no momento atual, tá? De profunda crise democrática, especialmente aqui no país. Então, eu iniciaria falando do Carl Schmitt, dizendo o seguinte: o Carl Schmitt, ele, como alguns autores reacionários do século XIX, especialmente o Donoso Cortés, tá? O Joseph de Maistre, dentre outros, ele tem profunda desconfiança e é um autor que realmente não gosta da ideia de representação política dos moldes estabelecidos pela tradição do constitucionalismo liberal. Né? Então, ele tem um problema com isso. Por quê? Porque ele acredita que essa massa irracional ela não tem condição de orientar a vida política de um país. E, portanto, ela tem que se subordinar a algum tipo de esquema constitucional que bloqueie a sua participação efetiva, as suas decisões efetivas. E ele faz isso através de um conceito de democracia que é bastante problemático, mas bastante potente e interessante na medida que ele produziu, né, muita adesão à época e desde então, né, que é o conceito de democracia substantiva, substancial. O que é isso? É a ideia de que a democracia ela não é a representação política. A democracia, para o Carl Schmitt, ela não pode se realizar através da mediação de instituições representativas. Porque essa mediação ela é falsa. A crítica
que ele faz, por exemplo, ao parlamento, é uma crítica que aparentemente é muito sedutora, muito forte. Ele vai dizer, olha, o parlamento, ele historicamente se estabelece com fundamento na possibilidade do debate racional de ideias, do debate público, né? Ou seja, através da discussão e da publicidade. Mas, no mundo contemporâneo, diz o Carl Schmitt, escrevendo lá em 1922 e depois de 26, segunda edição desse livro, que é História sobre Parlamentarismo, ele diz que o parlamento, contemporaneamente, ele não tem condição de produzir legislação a partir da lógica da publicidade e da discussão, primeiro porque não dá tempo de se discutir todas as leis, a necessidade da sociedade contemporânea é de uma produção legislativa extremamente volumosa e rápida, e, portanto, a lógica do debate parlamentar, do debate racional de ideias, da argumentação, da contra-argumentação, é uma lógica que não cabe ao volume e à velocidade exigidos na produção legislativa contemporânea, e, ao mesmo tempo, o critério histórico da publicidade é um critério que não pode ser alcançado por conta da ausência de publicidade nas decisões fundamentais tomadas no parlamento, que geralmente são decisões tomadas nos gabinetes, às portas fechadas, e essas decisões geralmente são vis, são desprezíveis em termos políticos, porque elas não representam, elas, na verdade, são decisões que se estabelecem a partir de interesses privatizados, né, uma recuperação aí daquela ideia do Aristóteles que há uma configuração negativa da organização política quando a finalidade não é pública, quando ela é privada, né? A monarquia se transforma em tirania, a aristocracia se transforma em oligarquia, a república em democracia. Então, Aristóteles também achava que democracia era uma coisa complicada. O Carl Schmitt, ele vai dizer o seguinte, olha, já que o parlamento não consegue se realizar a partir dos seus princípios operadores históricos e fundantes a discussão e a publicidade, o parlamento ele não tem legitimidade contemporânea para funcionar. Ele é uma instituição que pode ser dispensada. Né? Mas isso significa dizer também, segundo o Schmitt, que há uma cisão que a tradição liberal não assume entre democracia e liberalismo. Ou seja, é possível democracia sem a realização das instituições liberais, sem a presença, sem a existência dessas instituições liberais, ou seja, é possível democracia sem parlamento. E como é que é isso, democracia sem parlamento? Então, eu vou fazer a crítica dessa concepção do Schmitt daqui a pouco, mas vou marcar que essa concepção ela é complicada, é complicadíssima, mas é importante que a gente fale dela, porque é daí que veio esse debate hoje. A desconfiança da política tem a ver também, a ideia de que a política, o funcionamento da política é corrupto por excelência, tem alguns núcleos ideativos que podem ser perfeitamente identificados na tradição política ocidental. O Carl Schmitt é um deles. Então, essa crítica da corrupção é uma crítica que vem claramente dessa cepa que a gente chama de antiliberal, ou de autoritário, ou até de fascista. Então, o Carl Schmitt ele vai dizer o seguinte, se não dá para confiar nessas instituições, ou se essas instituições elas são, também como diria, pouco tempo depois aqui no Brasil, um constitucionalista, ministro do Estado Novo, Francisco Campos, são casas de museu, o parlamento é uma casa de museu, não serve para nada, o que é que a gente coloca no lugar? Então, para o Carl Schmitt, o que se poderia colocar no lugar era a ideia de presentificação, ou seja, o líder político que deve ser o guia da nação, aquele que toma as decisões fundamentais a partir do qual irradia o processo legislativo. Então, na ideia do Schmitt, a legislação ela deve se deslocar do parlamento, que deve ser fechado, para o poder executivo. O executivo deve ser o local a partir do qual a produção do direito deve se realizar. Esse líder, ele se legitima politicamente, não pelo processo representativo dessas instituições. Porque, por exemplo, o que é a eleição, diz o Carl Schmitt? A eleição não realiza
a ideia filosófica original russoniana de vontade geral, porque como é que a vontade geral pode ser expressa através de um voto que é secreto, privado, e que ninguém sabe como é que se produziu? Tá? O voto, para valer, deveria ser, para representar e para realizar a vontade geral, deveria ser público, tá? E coletivo, multitudinário. Como é que a gente consegue um voto público, coletivo, multitudinário, tá? Legitimador de uma autoridade política? Através da aclamação em praça pública. Ou seja, a ideia do Carl Schmitt é dispensar as instituições formais da representação política e colocar no lugar a presentificação da legitimidade pública através da mobilização emocional, da manifestação emocional das massas, num processo que ele vai dizer que é um processo de identificação existencial entre o povo e o líder. Então, o núcleo do conceito de democracia substantiva do Carl Schmitt é exatamente a ideia de presentificação da identidade existencial entre a sua nação e o seu líder político. Nesse sentido, o líder não é um representante, o líder é o povo. O líder, ele é aquilo em comunhão existencial com a nação. E, portanto, não se precisa de eleição, não se precisa de parlamento, não se precisa de partido político, né? E não se precisa de mandato. Por quê? Porque o líder será líder enquanto o povo entender que ele está em comunhão existencial com ele. Então, ele vai continuar líder enquanto o povo acha que ele deva continuar. E como é que o povo manifesta a sua vontade? Através da aclamação na praça pública. Tá? Então, esse conceito de democracia, que eu vou chamar de democracia plebiscitária, tá? Ou democracia, vários autores, né? Democracia substantiva, é um conceito que tem como fundamento uma crítica não só política, mas filosófica ao liberalismo. O Carl Schmitt considera que as instituições liberais elas representam um modo romântico de manifestação do homem burguês, né? A burguesia como a classe discutidora por excelência e o parlamento como a instituição que representa essa discursividade vazia de decisão. E para o Carl Schmitt, política é decisão. A política é a decisão fundamental, existencial, de se identificar o inimigo político que o ameaça existencialmente. Então, o conceito do político do Carl Schmitt, que é um texto de 32, é muito claro nisso, né? O político, o espaço do político é a possibilidade da identificação daquele que é o seu hostis, o inimigo público, aquele que pode te destruir. Então, a possibilidade da unificação da nacionalidade, a possibilidade de que uma comunidade sobreviva numa disputa, é que ela seja capaz de identificar de forma precisa aqueles que são capazes de destruí-la. Tá? E essa identificação significa a necessidade de que, né, os inimigos sejam destruídos. Isso, traduzido em teoria constitucional, vamos ver como é que o Carl Schmitt resolve isso no texto que funda a disciplina, na teoria da Constituição, que é um texto de 1928. Carl Schmitt diz explicitamente: numa democracia substantiva, onde a identidade é fundamental, onde a sobrevivência da comunidade depende dessa identidade, a identificação dos inimigos deve redundar o quê? Em execução ou extradição. Tá? E execução no sentido físico. Então, nesse texto, Teoria da Constituição de 1928, Carl Schmitt ele já identifica de forma doutrinária a possibilidade constitucional dos campos de concentração, do extermínio em massa. Aquele que é meu inimigo deve ser exterminado. Tá? Essa é a consequência filosófica do conceito de democracia substancial. Tá? Então, o que o Hitler fez, inclusive, com o aval do Tribunal Federal Alemão, não existia ainda, né, o equivalente ao STF, é um tribunal administrativo, mas foi esse tribunal que acatou a tese do Schmitt. O Schmitt era assessor dos presidentes, né,
do Reich alemão, desde o presidente Ebert em 1925 até o Hitler em 1933. Em 1933, quando o Hitler ascende ao poder, o Carl Schmitt, ele já nesse serviço de assessor jurídico, ele tinha realizado nada menos que 250 pareceres autorizativos da intervenção nos estados, nos ländes alemães, do poder federal. E essa intervenção era fundada numa interpretação sui generis que ele dava ao artigo 48 da Constituição de Weimar, que falava sobre a possibilidade da suspensão de direitos fundamentais numa situação de crise, que é o que o Schmitt vai depois configurar como a sua teoria do estado de exceção. Então, o Carl Schmitt, diante do Tribunal Federal, a tese dele vai ser vencedora e vai autorizar o Hitler a se transformar num ditador constitucional sob a lógica dessa interpretação que ele dá à Constituição de Weimar, que era a Constituição Liberal Social-Democrata. Mas isso é outra história, não vai entrar. O ponto principal aqui é que a ideia de um líder que funciona como a boca do direito, como produtor da ordem normativa, sem a mediação das instituições, sem o controle das instituições, é uma ideia-chave. É uma ideia-chave do pensamento do Schmitt. É o que possibilita a configuração sociológica ou social do Estado total, do controle total da vida social, sem a distinção entre o espaço público e o espaço privado. A ideia de controle totalitário da vida humana é possibilitada pela essa lógica da construção normativa de uma vontade que é equivalente à vontade, que é equivalente, não, que é a vontade popular na boca do seu líder político. Então, essa teoria é uma teoria poderosa, ela não é uma coisa destituída de sentido, ela tem um fundamento filosófico, e ela foi amplamente abraçada por vários estados à época preocupados com a ascensão política das classes subalternas. Então, um constitucionalista da época russo, radicado em Paris, o Boris Mirkin-Butsevich, ele diz: nós estamos vivendo, nos anos 30, uma onda dos estados autoritários, quer dizer, uma onda de modificação das constituições nacionais para permitir que haja um tipo de democracia substantiva que se justifique sem a necessidade do voto, sem a necessidade de partido, sem a necessidade de eleição, sem a necessidade de representação propriamente dita. Então, a democracia, ela nasce no século XXI sob essa nova roupagem conceitual, sob essa nova perspectiva teórica, que é a de uma democracia dissociada de instituições políticas. O que é muito complicado, porque se nós olharmos para o grande mestre, um dos grandes mestres do Schmitt, quer dizer, o Schmitt dialoga com ele muitas vezes de forma para contradizer, que é um dos grandes intelectuais do século XX, aí sim, sem sombra de dúvidas, o sociólogo alemão Max Weber. O Weber, ele está em 1917, já antes do final da Primeira Guerra Mundial, preocupado com a possibilidade da configuração de uma liderança carismática, como o Weber cunha na sua sociologia, de um líder carismático calcado, legitimado pelas forças majoritárias. Qual é o papel do parlamento? O papel do parlamento para o Weber então, e ele está fazendo análise de conjuntura naquela época, é o papel de produção legislativa, de produção de lideranças políticas, é o celeiro de lideranças políticas, como a força política do parlamento se opõe à força de um poder político majoritário, como é o caso de um presidente eleito pelo povo. Isso o Weber está escrevendo antes do Schmitt. O Weber diz o seguinte: é preciso que se compreenda na raiz que o papel do parlamento não é um papel eminentemente legislativo. Mas perceba que o conceito do Weber de parlamento, o parlamento e governo sobre a Alemanha reordenada, esse é o livro traduzido no Brasil, o papel do parlamento não é necessariamente legislativo, mas não no sentido que o Carl Schmitt vai atribuir posteriormente. Para o Weber, o papel do parlamento é um papel político de controle, de limitação do poder majoritário.
Né? A função parlamentar por excelência não é produzir lei, é controlar, limitar, por freios ao poder majoritário do executivo. Né? Porque se nós não trabalharmos, diz o Weber, sob a lógica desse controle entre poderes, nós vamos estar chancelando que é a volta da monarquia. Tá? Um poder sem freios, um poder descontrolado que faz tudo que quer e bem entende. Tá? Então, essa crítica que o Carl Schmitt vai fazer posteriormente à ideia do parlamento como sendo uma casa de museu, como diz o Francisco Campos aqui, como sendo desnecessário, como sendo, né, um lugar de debate e não de ação, né, é uma crítica, um adjetivo ruim, uma crítica cretina. Né? É uma crítica falsa. Por quê? Porque o poder do parlamento não é o poder de produzir legislação, é o poder de controlar o executivo. É o poder de pôr limites ao executivo. Por isso que a aprovação do orçamento sempre esteve nas mãos do legislativo na lógica do constitucionalismo moderno. Tá? Então, a ideia de que é possível abrir mão do parlamento é uma ideia, como vai dizer o Kelsen depois, é uma ideia que traz, né, que apresenta de forma muito clara o banzo monarquista do Carl Schmitt, no mau sentido, porque a gente não tem que bater na monarquia, né? Eu estou numa casa que nasceu durante a monarquia e mostra o seu poder, mas o ponto aqui é outro. O ponto aqui é perceber como esse banzo por um poder ilimitado está subjacente à teoria constitucional do Schmitt. Né? E essa teoria constitucional, ela nos vai ser muito cara. A nossa tradição política é uma tradição que abraçou de forma bastante significativa essa concepção de democracia substantiva. Tá? Nós não precisamos ir muito longe. Eu posso, para não gastar o tempo dos senhores e das senhoras, dar esse exemplo singelo, que é o exemplo do talvez maior jurista brasileiro do século XX, não necessariamente pelo que ele escreveu, mas pela força, pela potência de suas ideias de se realizarem em termos institucionais, que é o Francisco Campos, né? O famoso Chico de Ciência. Né? Então tem a piada do Francisco Campos, que foi ministro do Vargas, que foi o autor da Constituição de 1937, que justificou, né? Que deu, né, o motivo constitucional para o Estado Novo, para a ditadura de Vargas, e em 64, quando os militares tomaram o poder aqui, sem saber muito o que dizer, foram bater lá no Paissandu número 1, onde o Francisco Campos morava, e perguntaram para ele, aí, o que é que a gente faz? O Francisco Campos vai lá na escola de guerra e dá uma aula sobre a teoria da Revolução de Sieyès e diz, isso aqui não é um golpe de Estado, isso aqui é uma revolução. Tá? E o Francisco Campos escreve o ato institucional número 1. Tá? O ato institucional número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, tá, até o 9, sei lá quanto, não foram escritos pelo Francisco Campos, porque ele morreu em 68 logo. Né? Mas todos esses atos, eles se fundamentam nas teses estabelecidas no ato institucional número 1. Então, a gente pode dizer, como se diz, né, tradicionalmente, e eu vi isso do Paulo Bonavides, que quando a luz da inteligência do Francisco Campos se acende no Brasil, as instituições democráticas entram em curto-circuito. Né? Então, o Francisco Campos ele tem essa importância não só de ter feito, né, o Código Penal, o Código de Processo Penal de 1940, 41, né, mas também de ter orientado e constituído uma tradição constitucional que flerta com um poder descontrolado, tá? Um poder majoritário de características autoritárias. Tá? Então, nós somos essa tradição. Nós temos essa tradição no sangue. E é preciso que a gente assuma isso. Durante a minha faculdade de Direito, não ouvi falar do Francisco Campos. Nas minhas aulas de Direito Constitucional, o Direito Constitucional brasileiro é um Direito Constitucional liberal, da tradição liberal. Nada mais mentiroso. Nada mais mentiroso. Então, nós precisamos conhecer a nossa tradição, né, para que nós possamos, eventualmente, não querer repeti-la. E hoje nós estamos diante desse cenário. Né? Eu disse que ia falar do Kelsen, talvez não dê tempo, né? Mas o Kelsen, ele, naquela época, dizia, num texto dele sobre democracia, exatamente isso. Né?
os limites políticos da democracia nos moldes da social-democracia, do liberalismo político, são óbvios. Tá? Mas tem muita coisa que é pior do que isso. Tá? O Kelsen dizia, então, para tentar manter o meu programa, que democracia ela precisa ser considerada como algo a se realizar somente na medida em que aqueles que participam do Pacto Democrático possam decidir sobre ele para poder sofrer a sua influência. Ou seja, a legislação, a produção de direitos sob a lógica de uma democracia, tá? Ela necessariamente tem que incluir as minorias. As minorias elas precisam ter força para bloquear a vontade majoritária. Tá? Porque a vontade majoritária ela pode tender naturalmente a querer, né, uma hegemonia real que é realizada através da execução, da eliminação daquilo que é diferente. Então, numa sociedade democrática, o primeiro critério, vai dizer o Kelsen, é o pluralismo. A sociedade democrática, ela necessariamente deve ser plural, deve admitir a diferença, deve preservar a diferença. Por quê? Porque as minorias elas não podem ser extintas, porque senão a gente está diante de uma sociedade totalitária. E o Kelsen diz o seguinte, para que isso se realize institucionalmente, a gente precisa do parlamento. A gente precisa do parlamento, a gente precisa das instituições políticas representativas. Por quê? Porque elas permitem que a produção normativa se realize levando em conta aqueles que não têm a hegemonia do poder político, aqueles que são minoritários. Tá? Esse é o conceito que hoje a gente classifica como conceito de democracia procedimental, que vem do Kelsen até o grande filósofo da contemporaneidade, que é o Jürgen Habermas. Tá? Então, a ideia de democracia contemporânea, que é defendida, vamos dizer assim, no mundo livre, tá? É a ideia de democracia procedimental, a democracia que lide com a possibilidade das minorias reconhecerem, terem a possibilidade, através do que diz o Kelsen? Através do direito de veto, por exemplo. Né? Então, a minoria que tem direito de veto, ela garante o que? A sua sobrevivência. Ela chama as maiorias para discutir com elas. As maiorias vão ter que transacionar com as minorias. Esse processo de negociação é que permite que uma legislação seja efetivamente considerada democrática. Né? Então, para concluir, eu diria que nós estamos, no nosso presente, sofrendo uma influência muito grande dessa tradição, especialmente da tradição que eu chamo de antiliberal ou autoritária. Tá? Essa ideia de que é possível mudar a Constituição sem mudar o texto, que é possível mudar as instituições representativas sem que se precise alterar a Constituição, é uma ideia que vem dessa tradição autoritária e que significa, na prática, rasgar a Constituição. No meu modo de entender, nós estamos sob este contexto, um contexto em que algumas instituições, como o STF, estão trabalhando, de forma consciente ou não, nesta direção. Exemplo é a questão da possibilidade da prisão em segunda instância. Então, o texto constitucional diz uma coisa e o STF disse que aquele texto constitucional significa outra coisa. Ou, como disse de forma muito clara e evidente o ex-ministro Joaquim Barbosa, a Constituição é o que o STF disse que ela é. No contexto de democracia real, no contexto de uma democracia que queira preservar as diferenças, que queira ser efetivamente uma democracia pluralista, num Estado multirracial, num Estado multicultural, como é o Estado brasileiro, ela necessariamente não pode rasgar as convenções fundamentais que foram estabelecidas, inclusive em cláusulas pétreas. É diante disso que nós estamos lidando, e a gente precisa tomar uma decisão que é o que fazer em relação a isso. Eu acredito que a forma de sair da crise é recuperar a força e a legitimidade das instituições, em especial da nossa Constituição. É o que a gente pode fazer no momento.
O direito é salvação para a crise social? Não. Ou seja, esse movimento é um movimento que tem que ser um movimento político, um movimento social, de reafirmação da ordem jurídica, porque a ordem jurídica é o nosso contrato básico, é o nosso contrato social básico. Se nós rasgamos o nosso contrato social, nós não teremos certeza de mais nada. Por quê? Porque quem decidirá o que fazer, decidirá sem nenhum tipo de limite, sem nenhum tipo de freio. Muito obrigado. Olha, professor Rogério, eu estou absolutamente encantada com a sua palestra.